Comércio com problema de fluxo de caixa, como é que a gente fez para resolver? É quase que uma redundância, né? Comércio com problema de fluxo de caixa. Mas nesse vídeo eu quero trazer para ti um case real de um mentorado que eu atendi recentemente. Em um comércio que fatura na casa de 1 milhão por mês, então 12 milhões ano aí para arredondar, facilitar o cálculo. E teve um problema de fluxo de caixa. Eu quero te mostrar nesse vídeo o que a gente analisou na DRE e no balanço e quais foram os planos de ação que a gente tomou e que possa ser, às vezes, replicado no teu negócio, no teu comércio. Eu sou Matheus Linhares, trabalho há 10 anos na área financeira, já vendi 4 negócios. Hoje eu sou conselheiro consultivo independente na área de finanças para empresas de médio porte e atuo como mentor financeiro para empresários, para ajudar eles a ter uma visão mais profissional sobre o negócio deles. Então segue até o final desse vídeo aqui para você entender quais os encaminhamentos que a gente deu para esse comércio que estava com um problema no fluxo de caixa. E para entender melhor esse caso, vamos recorrer à boa e velha DRE e balanço patrimonial para a gente exemplificar. Eu não vou trazer o número real da empresa aqui, mas eu vou trazer a linha de raciocínio que nós usamos para entender melhor essa situação que estava acontecendo. O empresário me chamou e relatou. Ele disse: Matheus, cara, eu tô num período de bastante investimento, tô investindo inclusive em outro negócio e tal, e o dinheiro tá saindo daqui. Fui organizar o contas a pagar do mês que vem e tem um valor muito alto que eu tenho quase certeza que eu não vou ter em caixa. E esse quase certeza já me diz que ele não costuma analisar o fluxo de caixa com uma certa previsibilidade, e é comum, enfim, é uma coisa mais complexa analisar o fluxo de caixa para frente, mas o sistema, a ferramenta financeira, se estiver bem alimentada, ajuda bastante, porque ela vai pegar as datas de vencimento, recebimento e pagamento futuro, vai cruzar isso e vai juntar com um saldo das contas bancárias. Mas qual é o ponto? Primeiro alerta, se está com um problema de fluxo de caixa, a gente tem que entender, antes de ir atrás de um financiamento para giro, antes de liquidar um bem e tal, a gente tem que entender se a empresa está operando com lucro ou prejuízo. E daí sim, isso a gente visualiza na nossa DRE, demonstrativo de resultado do exercício. E aqui lembrando que é regime de competência. Qual é a diferença da DRE para o fluxo de caixa? Está principalmente na receita operacional bruta e nos custos. Porque quando a gente olha para a receita, eu estou analisando tudo que eu vendi, ou seja, tudo que eu faturei, não necessariamente que eu recebi aqui, tá? E aqui está um dos problemas que está gerando um problema no fluxo de caixa desse comércio em particular. Então aqui na receita, quando tu for puxar a DRE no teu sistema, vai estar tudo que foi emitido em nota fiscal, venda realizada, não necessariamente o que tu recebeu. Qual é o problema aqui, e já trazendo uma situação desse caso? O cliente, ele percebeu, o dono da empresa, na verdade, ele percebeu que crediário aumentou muito. Ele abriu muitas exceções para que clientes comprassem no crediário. E o que o normal na venda dele é venda à vista ou no cartão de crédito. Então no cartão de crédito ele consegue antecipar, a um custo financeiro, obviamente, que tem no cartão de crédito. Quando tu faz isso, tu vai pagar a MDR, que é a taxa da transação, mais o custo de antecipação, que daí é uma despesa financeira. Se tu não tá entendendo o que eu tô falando, vai no vídeo de DRE, que eu explico certinho essas questões. E esse crediário é um dinheiro que fica no contas a receber da empresa e a gente não tem como trazer ele de volta. E olhando pro perfil do cliente desse negócio, não é o cliente necessariamente PJ, em que ele vai alimentar essas contas a pagar no sistema e tal. Não, é um cliente PF. Então a gente sabe que o brasileiro não tem organização financeira. Então eu não posso esperar que uma venda no crediário as pessoas vão me pagar em dia. Muitas vezes elas vão esquecer e tal. Muitas vezes são mal intencionadas mesmo, mas a maioria das vezes a pessoa não tem uma disciplina de pagar no dia do vencimento. Como foi um comportamento dos últimos meses em que ele afrouxou esse controle no crediário, ele vendeu muita coisa parcelada, sem ser no cartão e também sem ser no boleto cobrança, está um dinheiro travado no contas a receber, que a pessoa não tem compromisso de pagar em dia, e é um dinheiro que a gente não consegue antecipar para problemas de fluxo de caixa. Então esse é um ponto, e até uma sugestão que a gente tomou como plano de ação vamos ligar para os principais clientes de crediário aqui e ver se eles têm como antecipar e a gente dá um desconto nas parcelas. Ou ainda assim, e daí ele vai alinhar com o financeiro dele, ou ainda assim identificar quais desses clientes eu posso emitir boleto. Por que emitir boleto? Porque o boleto aparece no DDA do cliente, então ele vai lembrar, com mais facilidade que ele tem para pagar, mesmo se for pessoa física. Para o cliente que é empresário, a gente vai ligar pedindo assim: cara, olha só, eu posso emitir boleto desse teu crediário aqui para tua empresa? Porque daí a chance de pagar é maior ainda, porque na empresa tende-se a ter uma organização financeira maior.
e esse boleto pode ser que ele apareça no DDA da empresa e tal, e tem esse compromisso. E o outro ponto é, quando eu emito o boleto cobrança, eu também posso trocar esse título em factory para antecipar esse fluxo de caixa, evidentemente, claro, assim como no cartão, com um custo financeiro atrelado a isso. Esse foi um dos pontos que atrapalhou bastante a questão de fluxo de caixa. Qual é a outra diferença aqui na DRE que a gente tem com relação ao fluxo de caixa? Quando a gente olha para a DRE, os custos que eu estou vendo aqui não é o custo da mercadoria que eu comprei e estou pagando naquele mês, mas sim o custo da mercadoria que eu vendi. Então pode ser que esse custo aqui eu tenha pagado há 3 meses atrás, ficou estocado e só agora eu vendi. Quando a gente está olhando para a DRE, a gente está olhando para resultado em competência. Por que isso é importante? Então, receita, imposto, deduções e cancelamentos, custo de produto, despesa variável, despesa fixa, e eu olho para minha margem EBITDA e o meu resultado operacional. Ou seja, se eu estou trabalhando ou não com prejuízo. Nesse caso, essa empresa está trabalhando com um bom resultado operacional, mesmo assim está faltando dinheiro no caixa. Uma outra dica aqui em cima, o vídeo que eu explico onde as Casas Bahia registraram 1 bilhão de prejuízo operacional aqui na DRE, mas registraram um caixa operacional de 600 milhões. Como que isso se dá? Tá? É muito parecido com a dinâmica que eu estou explicando aqui. Então a gente analisou que a empresa dá lucro, porém, muito desse lucro está em outros lugares que a gente vai ver na visão do balanço patrimonial. Por que isso é importante? Porque antes de eu ir contratar um empréstimo, alguma coisa para tampar um furo no meu fluxo de caixa, eu tenho que saber que se esse serviço da dívida que eu vou contratar, seja antecipação, alguma coisa, não está matando o lucro do negócio como um todo. O lucro, no fim do dia, se eu trabalhar com o negócio sem lucro, uma hora eu vou quebrar. Se eu contrato um empréstimo, eu vou ter despesas financeiras e essa despesa financeira vai esmagar o meu lucro líquido lá embaixo. Sobre essas questões aqui, se tu quiser ter mais clareza, de novo, assiste o vídeo de DRE, é um vídeo mais longo, mas vale a pena para tu entender bem o que eu tô falando aqui. Então beleza, a gente tá com lucro, a operação dá lucro, porém está num problema de fluxo de caixa. E olhando para o balanço agora, sobre uma outra visão que a gente precisou olhar, também utilizando aqui dados genéricos, né? O balanço patrimonial é uma foto financeira da empresa. O que essa foto está me mostrando? Aonde está o dinheiro do negócio? E nesse caso, analisando o balanço dessa empresa, a gente percebeu que tinha muito dinheiro em mercadoria. Ou seja, o fluxo de caixa dele continua comprando mercadoria, mas não necessariamente ele está vendendo essas mercadorias. Tem lucro no mês, porém muito dinheiro está parado em estoque. E daí, analisando o estoque, essa empresa ela não tem um comprador específico e tal, as compras eram feitas por várias pessoas, por vários setores da empresa que simplesmente achavam que deveria comprar e compravam. Então tinha muito dinheiro em estoque. Então, outro plano de ação que foi tomado foi fazer uma análise de estoque, uma contagem de estoque, ver quais eram os itens que não estavam girando e liquidar eles a preço de custo, abaixo do preço de custo, não importa aqui. Porque o que a gente quer é transformar aquilo em dinheiro de volta. E daí uma análise muito mais minuciosa desse empresário, no sentido de assim, cara, não vale a pena eu ter 5 itens desse aqui. Né? E esse foi um exemplo, cara, eu tenho um item aqui que eu vendo 2 a cada ano. É um item muito específico, mas o cara que compra lá comprou 5, tá aqui parado, já tem 4 meses. E esse fornecedor me entrega em 48 horas. E eu não preciso ter esse item à pronta entrega, porque o cliente que chega aqui precisando desse item, ele sabe que ele vai ter que esperar alguns dias. Então, no fim do dia, eu preciso ter 0 estoque desse item. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma campanha, seja no grupo de WhatsApp, enfim, alguma coisa, ou também no Mercado Livre, no e-commerce, para desovar esses itens e tirar o dinheiro do estoque, que está aqui no ativo da empresa, e botar no caixa para que o fluxo de caixa melhore. E outro local onde o dinheiro está muito alocado é no contas a receber, né? Principalmente na questão do crediário, que se alongou muito, ficou um valor muito grande lá para receber sem ser cartão ou boleto e tal, de uma forma que a gente consiga antecipar. Então, sempre quando tu tem comércio, é importante bater essas... Na verdade, são 3 fotos, né? Faltou aqui a foto do fluxo de caixa, que daí é mais no sistema financeiro, tá? Não recomendo que tu faça a gestão de fluxo de caixa tanto em planilha. Dá para fazer, mas é um pouco mais complexo. Mas analisar a DRE, saber se tu tá tendo lucro ou não, e olhar para o balanço patrimonial, saber onde está o teu dinheiro, tu vai perceber como tomar melhores decisões. E o ponto final é que tem um veículo que está gerando uma despesa, enfim, é um veículo que ele faz é um benefício para o cliente dele, que ele faz um leve trás dos itens e tal. Só que
esse veículo custa tipo 7 mil por mês em despesa e fica um dinheiro parado ali. O que ele viu? Cara, eu vou torrar esse veículo aqui, vou botar o dinheiro no caixa também, porque não faz sentido aqui, vou diminuir despesa e vou botar dinheiro no caixa também para que eu não precise necessariamente contratar um empréstimo e tudo mais. Então, a visão da DRE nos dá certeza que a gente está operando com lucro para tentar resolver o fluxo de caixa. E é sempre legal também ver o que despesa ou custo pode ser otimizado. Mas o balanço patrimonial, e aí que tá o que muito empresário não faz, essa foto financeira. E cara, se tu tens indústria ou comércio, tu precisa analisar balanço patrimonial pelo menos a cada 3 meses, né? Mas o ideal seria mensalmente, para tu entender como é que teu dinheiro está se movimentando. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui no canal sobre especificamente como é que tu faz o teu balanço patrimonial e como é que tu analisa ele. Então, aqui no balanço patrimonial a gente percebeu que contas a receber, ela aumentou muito nos últimos meses e o estoque só vem aumentando em custo. O plano de ação foi vender o veículo, ver o que estoque a gente poderia queimar e entrar em contato com contas a receber de crediário para ou transformar em boleto ou dar desconto para o cliente nos pagar, né? E assim a gente evita a necessidade de contratar empréstimo para fluxo de caixa, que no fim do dia é um dinheiro mais caro do que se fosse fazer um financiamento de algum bem, enfim. Essa é uma análise rápida aqui, mas é o que acontece em todo o comércio, tá? Inclusive eu já tive comércio e tive esse problema. E o crediário me atrapalhou muito, essa venda parcelada e as más compras de estoque. Então, se tu tens uma operação de comércio, nesse caso, uma das recomendações que eu fiz também para esse meu mentorado é que ele contratasse um comprador. Esse comprador ele vai trabalhar no giro do estoque e que o estoque gire mais para que fique menos dinheiro parado ali e mesmo assim consiga manter o faturamento e mais dinheiro no caixa da empresa para fazer outros investimentos e tudo mais. Esse foi um caso real. Comenta aqui embaixo se tu ficou com alguma dúvida ou se tu tens uma dor parecida, né? Quem sabe eu gravo um vídeo específico falando sobre como possivelmente resolver essa tua situação. E deixa um like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Te inscreve aqui no canal para acompanhar esse tipo de conteúdo, não necessariamente técnico, mas mais de insights e principalmente cases reais que eu vivencio e acompanhar os conteúdos aqui. Tá certo? Por esse vídeo é isso. Até o próximo e tchau.